Olá, seus bonitões, tudo bem com os senhores? Hoje a gente continua conversando sobre mais um Pedro Almodóvar, desta vez sobre A Flor do Meu Segredo, filme de 1995, estrelado pela fantástica Marisa Paredes, atriz fetiche do Almodóvar, trabalhou com ele em diversas oportunidades. Nós a vimos a última vez em 1991 com De Salto Alto, juntamente com a Victoria Abril, num papel também fenomenal. E aqui ela retorna para nos brindar aí com a sua performance em mais um filme, A Flor do Meu Segredo. Ela não está sozinha. Novamente nós vamos ter aqui Rossi de Palma, uma atriz picassiana fantástica que eu amo de paixão. E também uma atriz lá das antigas, eu estou falando de Dona Chus Lampreave. Quem se lembra dela em Maus Hábitos? Aquela freira doidona, todos os papéis dela são muito malucos. Ela está aqui novamente em A Flor do Meu Segredo. Então vou mostrar para vocês a ediçãozinha em VHS, a edição em DVD, e a gente vai conversando a respeito da trama. Aqui, pessoal, nós temos um filme, esses dizeres aqui é uma mentira, viu? Um filme divertido e polêmico. Mentira, ele não é divertido. Aqui nós temos um dramalhão mesmo, um drama de mulher. Marisa Paredes sofre pra caramba nesse filme. Não tem nada de engraçado, então eu não sei por que esses dizeres é divertido. E polêmico, não sei se polêmico seria bem a palavra. Qual é a polêmica aqui? Aqui, pessoal, nós vamos ter uma mulher, no caso a Marisa Paredes, enlouquecida de amor. Eu não sei se vocês se recordam, vocês se lembram da novela Mulheres Apaixonadas, do Maneco, que as mulheres ali sofriam demais por amor. Meu Deus, amar é sofrer. Grace Kelly, né? Aqui é mais ou menos isso. A Marisa Paredes é casada com um homem chamado Paco. Esse homem, ele trabalha no exército, ele constantemente tem de viajar para poder atender às demandas do exército. Eles mencionam alguns conflitos, alguma espécie de guerra. Esse homem está constantemente fora, mas na verdade, a única guerra que está acontecendo é a guerra dentro da própria casa dele, uma guerra no casamento. Esse homem não suporta mais a Marisa Paredes, não consegue falar isso para ela, e ela também não consegue entender o que está acontecendo ali. Uma mulher enlouquecida de amor. Ela trabalha como escritora de romances Água com Açúcar. Ela tem um contrato com uma editora, são romances muito populares. Ela já faz isso há 20 anos, ela é muito bem estabelecida. Mas quando o casamento dela começa a definhar, a carreira dela também de escritora começa a ir por água abaixo. Ela não consegue mais escrever tais romances e passa a escrever uma literatura sombria, uma literatura escura, uma literatura densa de falta de amor, né? Solidão, né, gente? Depressão. E isso começa a causar problemas para ela dentro do contexto do próprio trabalho dela. O chefe dela é uma agente literária, fala, olha, a gente não quer isso, a gente precisa que você escreva aquilo que você sempre escreveu, a respeito de amor, a respeito de finais felizes. E como que essa mulher vai escrever a respeito de amor se ela não vive amor? Se ela não tem exemplos de amor dentro de casa? A vida dela é realmente uma tristeza. Ela vive para esse Paco, pensando nele, quando ele vai ligar, quando ele vai vir atrás dela. Ai, será que ele está pensando em mim? Constantemente pensando nisso. Uma mulher que não pensa nem nela, ela está constantemente pensando no marido dela e, consequentemente, não consegue enxergar e entender o que está muito claro ao redor dela. Esse marido está cometendo infidelidades com uma amiga pessoal dela e ela, no entanto, nem vai notar. É uma mulher que está completamente cega por amor. Então a gente vai acompanhar esses meandros, ela esperando essas ligações, ela tentando entender o que está acontecendo. Ela tem um segredo, ela escreve esses romances
Água com Açúcar com um pseudônimo. Poucas pessoas sabem a respeito disso. Isso é uma parte também importante para o desfecho da história, mas em tese, o que a gente vai acompanhar, gente, aqui em 1 hora e 40 de filme, é uma mulher sofrendo de amor. Vocês lembram da Heloísa lá no Mulheres Apaixonadas? Que era Julia Gunn, que era enlouquecida pelo personagem do Marcelo Antoni? Mais ou menos isso que a gente vai acompanhar aqui. E meu Deus, como ela sofre, meu Deus, ela sofre, 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 sofre. É isso que a gente vai acompanhar aqui. Talvez A Flor do Meu Segredo seja o filme menos conhecido da carreira do Almodóvar, talvez seja também o menos inspirado de todos. Quando a gente escuta Pedro Almodóvar, a gente não se recorda de A Flor do Meu Segredo, poucas pessoas conhecem, um filme menor na filmografia dele. E a sinopse é essa: uma mulher sofrendo por amor. Felizmente, essa mulher no final vai ter um final redentor, coisas boas irão acontecer para ela, coisa que na vida não é tão comum. O Almodóvar aqui quer dar pra gente alguma coisa de esperança, algum final à la Walt Disney, o príncipe encantado sempre virá. Na vida real não é bem isso, né? Mas aqui as coisas no final terminam bem. E é isso, gente. A Flor do Meu Segredo é isso que eu mencionei para vocês. Uma mulher sofrendo 1 hora e 40 por amor. Nós temos alguns momentos. Eu falei que não é um filme divertido. Nós temos os momentos em que a Chuslan Preave aparece como mãe da Marisa Paredes. Esses momentos são engraçados, sim. Chuslan Preave é mãe dela e a Rossi de Palma é irmã. Então, no momento em que elas aparecem, existem alguns diálogos interessantes, alguma coisinha ligada à comédia. Fora isso, só há dramalhão aqui. O que mais que eu queria falar para vocês, gente? Existe uma questão na filmografia do Almodóvar que eu mencionei para vocês já lá atrás, a gente já conversou a respeito dele em mais de 10 vídeos, já nem me lembro em qual que eu disse isso. Alguns filmes dele têm momentos culinários que são bastante interessantes. E aqui, fazia bastante tempo que não tinha, nos filmes que a gente anda conversando, e aqui em A Flor do Meu Segredo tem um momento em que a empregada faz uma receita chamada paleja, que é uma espécie de arroz com frango e camarão. A Marisa Paredes está esperando que esse Paco chegue, né, para visitá-la, e ela pede que a empregada faça essa receita, paleja. E o homem reclama, o homem faz assim uma tremenda grosseria com ela: a paleja está fria, eu não vou comer. Mas é interessante porque nesses momentos em que mostram as receitas, eu pelo menos fico com vontade de conhecer essa receita, de comer, são momentos interessantes dos seus filmes. A filmografia do Almodóvar, ela quase sempre tem duas particularidades: momentos musicais, esse daqui a gente tem um bem curtinho, mas geralmente a gente tem momentos musicais mais inspirados, como foi o caso lá de Salto Alto, e também momentos culinários. Já fazia algum tempo que não tinha, mas aqui em A Flor do Meu Segredo isso foi retomado com a paleja. É isso, pessoal. Deixa eu mostrar para vocês a capa agora, ó. Um filme divertido e polêmico. Não sei, questionável isso. Pedro Almodóvar. A locadora o classificou como arte. Aqui, gente, essa capa, nós temos a silhueta da Marisa Paredes, datilografando. Ela é uma escritora de romances. Marisa Paredes, Rossi de Palma, A Flor do Meu Segredo, filme lançado aqui no Brasil pela distribuidora Top Tape. Mostrar aqui, ó, a lombada. A Flor do Meu Segredo, classificado como romance, ano 95, 105 minutos, censura livre, legendado. Ó, aqui atrás, ó, Marisa Paredes de Salto Alto, Rossi de Palma de Atami, direção Pedro Almodóvar de Kika, Mulheres à beira de um ataque de nervos. Vamos dar uma lidinha na sinopse. Léo, que é a Marisa Paredes, é uma escritora de romances de grande sucesso. Ela usa o pseudônimo de Amanda Gris, e este é um segredo muito bem guardado. Apesar do sucesso em sua carreira, Léo não consegue vencer a crise em seu casamento.
há muito tempo. O amor de seu marido Paco acabou, mas Léo não se conforma. Isso afeta profundamente seu trabalho e há meses ela não consegue escrever uma só palavra. Fragilizada e insegura, Léo tenta o suicídio artístico revelando a verdadeira identidade de Amanda Gris. Sem sucesso, ela tenta o seu próprio, mas ela sobreviverá. Aqui nós temos a Chus Lampreave, momento bastante interessante, com a Rossi de Palma. Esse momento aqui também é um momento importante do filme, um final redentor para Marisa Paredes, um final esperançoso, a gente pode colocar assim. Dá uma olhadinha no VHS, ó, Top Tape, A Flor do Meu Segredo, perfeito estado. Chus Lampreave, Marisa Paredes e Rossi de Palma. Vamos ver aqui a ediçãozinha em DVD, bem simples também, viu gente? Esse filme não é um filme que é tão cultuado, a grande maioria das pessoas sequer ouviram falar dele, um filme menor na carreira do Almodóvar. E nós temos também um Almodóvar mais contido aqui. Se a gente comparar com os primeiros anos, né, aqueles anos de atrevimento, de colocar o pé na porta mesmo, a coisa que já estava se acalmando de uma certa maneira. Então nós temos a mesma capa do filme, né, praticamente do VHS, uma silhueta da Marisa Paredes. Aí tem uma chamadinha, toda mulher tem o seu segredo, a flor do meu segredo. Tem uma crítica aqui, a flor da genialidade de Almodóvar, um de seus filmes mais inteligentes, reprimidos e poderosos de sua carreira. Será, gente? Depende do ponto de vista, né? O meu ponto de vista é isso que eu estou colocando aqui. Vamos ver a sinopse. A sinopse diz totalmente o contrário do que eu tenho dito. Um dos filmes mais populares e interessantes do cinema do cineasta espanhol Pedro Almodóvar. Mentira. A Flor do Meu Segredo conta a história de Léo Macias, vivida por Marisa Paredes, uma mulher com muitos problemas em sua vida pessoal, mas que tem conseguido certo sucesso como escritora de romances de gostos duvidosos, que assina com o pseudônimo de Amanda Gris. Quando seu casamento está em crise e ela não encontra inspiração para escrever, Léo passa a ter problemas com o álcool, só que o destino ainda reserva boas surpresas para ela. E isso poderá mudar sua vida, com a participação especial de Rossi de Palma, de Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos. Então a sinopse coloca a coisa de uma maneira elencar a moral do filme, né? Elevar. Mas não é bem isso. Não é bem isso o negócio não, gente. É um dos filmes menores, um filme menor na carreira dele. O disco em si, bem simplesinho, também com a silhueta da Marisa Paredes. A Flor do Meu Segredo, duração 104 minutos. Vamos comparar as duas lombadinhas. A Flor do Meu Segredo, 1995, Pedro Almodóvar. E é isso, pessoal. Nosso papinho de hoje, a gente vai seguir conversando a respeito da filmografia. Próximo filme, Carne Trêmula. Tá certo? Um beijão, fiquem com Deus e até o próximo.